Meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje eu trago algumas imagens e reportagens sobre esta viagem que está acontecendo do presidente Lula e a sua comitiva brasileira à França. Também já existem rumores de que ele foi orientado pelo Sidônio Palmeira a dar essa saída do Brasil. Já são 114 dias fora do Brasil neste mandato do Lula III. É muito tempo para um presidente ficar fora do país. Mas ele está contente. A Janja está deslumbrada, mas tem a sua comitiva que também estão aproveitando essa visita a Paris. Mas, como eu havia dito, Sidônio Palmeira deve ter orientado, porque o escândalo do INSS, e também eu trouxe um vídeo já de início mostrando a vocês que até agora as contas de nenhum dos envolvidos, nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas, foram bloqueados até agora, embora que pedidos já tenham sido feitos, mas não foram atendidos ainda. Essa ida lá na França é algo que o Macron já havia negado, que o acordo Mercosul e União Europeia não sai do papel e não houve progresso nenhum. E a comitiva retornará somente lá na segunda-feira. Também a Janja, que deu uma passeada, um desfile de modas exclusivo somente para elas. Ela e a primeira-dama, a Brigitte Macron, e vazou essas informações que era para ser reservado, e agora é como se fosse aquela reunião lá na China. Quem disse que o TikTok deveria ser bloqueado aqui no Brasil ou administrado? E agora ela quer saber quem vazou a informação de que ela foi naquele desfile de modas exclusivo somente para as duas, só para elites, para estilistas brasileiros que fizeram um desfile com eles. E a Janja com a roupa estampada, o que a ética diz que não se vai a um desfile de modas com cores berrantes ou estampadas. Mas ela não entende nada de moda mesmo. E a sua aparência vai melhorar de que forma? Mas então eu começo com esse anúncio que, se você não sabe, agora vamos ficar sabendo que os bens ainda não foram bloqueados de nenhum dos envolvidos do escândalo do INSS. Dessa demora da Justiça Federal em responder esse pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União para bloquear os bens de 12 entidades, 6 empresas e 8 pessoas. Esse pedido ele foi feito, Bárbara, no dia 8 de maio e foi uma ação cautelar de urgência, que é um instrumento para pedir à Justiça que decida de forma rápida, de forma célere, porque senão podem haver consequências. Nesse caso, quando a gente está falando de bloqueio de bens, se a Justiça demora muito para tomar uma decisão, as pessoas, as empresas que são alvo desse pedido, podem se desfazer desses bens, podem transferir os bens, dinheiro, etc., para terceiros, né, e esses bens se tornarem disponíveis, eles não poderem ser utilizados para ressarcir, nesse caso, os aposentados. O alvo são 12 entidades, 6 empresas e 8 pessoas que, segundo a Advocacia Geral da União, formam uma espécie ali de núcleo duro desse esquema de fraudes do INSS, inclusive entidades que, segundo a AGU, foram criadas ali só para fazer esses descontos de forma fraudulenta. A gente está falando de um valor total desses pedidos da AGU de 2 bilhões e 500 milhões de reais, um dinheiro que seria suficiente para cobrir boa parte desse ressarcimento, mas até agora não houve uma decisão. Esse processo está na 7ª Vara da Justiça Federal com a juíza Luciana Raquel Tolentino. Mais cedo hoje, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge... Mas o presidente e a comitiva estar distante do Brasil também é sobre essa repercussão do aumento do IOF anunciado pelo Haddad, também esse julgamento pelo Supremo do Marco Civil da Internet, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi intimado para dizer por que está sustentando o seu filho, Eduardo Bolsonaro, e ele disse que realmente está sustentando
o ex-deputado, licenciado, né, que está lá nos Estados Unidos. Então, existem muitas repercussões aqui no Brasil. Mas lá o presidente Lula tentou dar uma de acrobata. Eu não sei se ele estava tentando mostrar vitalidade, de que ele não é um senhor idoso, como ele já disse em outras oportunidades, o que não é. Mas a sua tentativa não deu muito boa, não. Quando ele tenta dar uma de acrobata e passa uma vergonha. Olha, esse é o presidente do Brasil. Tá? E eu acho que ele nem sequer tinha bebido aqui ainda, na hora dessa foto. Mas engana quem pensa que só a Janja está deslumbrada passeando em Paris, na França, às nossas custas. Tem políticos também, inclusive aquele que foi encontrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca. Esta é a comitiva seleta que o presidente Lula levou. E eles estão aproveitando a noite chuvosa e fria em Paris, na França, na Torre de Eiffel. O Brasil voltou para os brasileiros e para o mundo. Debaixo de chuva, o Brasil e a França são 200 anos. É Lula recuperando o prestígio do Brasil. É Lula! E que essa relação dê muitos bons frutos para o povo brasileiro e para o povo francês. Mas aí, infelizmente, nós trazemos uma prova de que essa viagem não surtiu o efeito esperado. Mas já sabia, a negativa do Emmanuel Macron já era antecipada. Todos nós sabíamos que esse acordo não seria com essa viagem que seria realizado, com certeza. Aí está mais informações a vocês. Em 6 meses, o acordo Mercosul-União Europeia estará pronto, diz Lula. Ele foi lá para convencer o Macron, esse era o objetivo, convencer o Macron a fazer uma união do Mercosul com a União Europeia, porque poderia facilitar a exportação dos produtos agrícolas do Brasil para toda a Europa. Só que, se o Macron aceita isso, o Macron vai estar acabando com o agro da França. E aí, então, trazemos a notícia da realidade, que eles pensavam em firmar um acordo. Inclusive, Lula disse que o Macron abrisse o seu coração. E ele disse que, embora a nossa amizade, que eu gosto muito de você, Lula, gosto muito da sua esposa, da Janja, mas a possibilidade desse acordo agora é muito difícil, apesar que a popularidade dele lá está tão baixa quanto a do presidente Lula aqui no Brasil. Mas vejam aí a notícia real desta viagem. Eles estavam naquele amor todo, mas no fim das contas o Lula ficou falando sozinho quando o assunto é União Europeia e Mercosul, que é justamente um dos pontos cruciais da agenda do governo brasileiro na Europa. Você acha que é o objetivo principal dessa ida? Tem vários, né? Tem vários, mas é assim... Eu acho que do ponto de vista comercial, do ponto de vista prático, claro que esse é um ponto fundamental. Mas a questão, né, Elisa, não é se ele vai ou não conseguir assinar um acordo, referendar a esse acordo União Europeia-Mercosul. Que acordo vai ser esse? Em que termos? De que forma que é um acordo que de fato vai beneficiar os grandes setores brasileiros que teriam interesse em um acordo comercial dessa magnitude? A gente está falando aí, pelo menos entre as principais posições no topo dessa lista, do agronegócio brasileiro. E Emmanuel Macron foi muito, muito enfático em manter aquele discurso. Aqui não, meu amigo. Olha, a gente é amigo, a gente tem esse romance todo, mas da minha parte você não vai ter ajuda nenhuma para ir. E mais uma vez, quanto ao meio ambiente, as queimadas na Amazônia crescem a cada dia. E ele tentando elogiar e também o seu trabalho, o seu governo, e a ministra Marina Silva, dizendo que ela estava magrinha de tanto trabalhar, é uma maneira ofensiva, porque ela é magra porque ela tem uma saúde debilitada, até por já ter contraído malária lá na região de que ela é originária. Então ela é magra por uma questão de saúde. Não é de tanto trabalhar assim
como ele diz. Mas, como ele gosta de fazer gracinha, e principalmente como as mulheres, mas as feministas não acham nada ruim qualquer coisa que ele diga. Pode ter no mundo alguém preocupado com o meio ambiente igual o meu governo, mas não tem ninguém melhor. E a minha ministra Thalícia, ela tem bem magrinha, dá uma olhada para a Marina, de trabalhar. Ela saiu do Acre, sabe, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. Então, isso é de trabalhar, isso é de viajar, isso é de defender, isso é de tentar cuidar de um país que foi descuidado durante muito tempo. E essas foram algumas imagens que nós tivemos dessa viagem. Além daquela que causou também um mal-estar à comunidade israelense, do presidente Lula se apresentar com um lenço palestino. E com isso eles acusam, e já é a sua opinião, de que na faixa de Gaza estava havendo um genocídio por parte de Israel, o que recomenda muito mal a nós, brasileiros. Também a contratação de uma cantora por 168 mil, a Roberta Sá, até desconhecida no Brasil, mas ela é amiga, vou dar a referência, Caetano Veloso, Chico Buarque, então Gilberto Gil. Não saiu por acaso esse contrato para esta cantora para um jantar, nada mal, né? E além de que gastaram mais de 1.200.000 em hospedagem. São os números anunciados até agora. Surtiu efeito essa comitiva? Só Deus sabe, e vocês deverão saber nos próximos capítulos. Eu espero que ao assistir o nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E onde ela é bem-vinda? No canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, que se inscrevam no canal. Nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.